Eu quero agradecer a toda a igreja e a todos aqueles que nos acompanham através da internet por esses dias maravilhosos, nas 4 quartas-feiras que nós estamos investindo, já investimos, e hoje é o término. Uma chance da palavra penetrar, uma chance de juntos irmos profundo nas Escrituras e de alguma forma tentarmos perceber o que a palavra diz sobre nossas famílias. É uma fonte de inspiração, de motivação, é uma fonte de reparos que norteia a nossa vida. A palavra de Deus, ela vai pavimentando a nossa história. Não é verdade? Com passos de fé. Vamos dando passos de fé através dos desafios familiares. E o Senhor vai pavimentando, às vezes, algumas pedras que nós não entendemos, algumas curvas não programadas, mas mesmo assim o Senhor se encontra ali. Mantendo o princípio da palavra, é impossível não colhermos os resultados do princípio. Mantendo o princípio da palavra, é impossível não colhermos os resultados do princípio. O Senhor, Ele não está do lado de A ou B, Ele está do lado da palavra dEle. Ele busca homens e mulheres que não somente defendem o Evangelho, mas avançam para além do discurso. Eles entram na plataforma do comportamento. A palavra do Senhor fala bem assim, em uma de suas porções: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Tem gente que está casado por um contrato, mas o coração está distante da esposa. O coração está distante do esposo. Tem gente que até, pela graça de Deus, concebeu filhos, deu à luz a filhos, mas o coração está distante dos filhos. O coração dos filhos estão distantes dos pais. Assim é com a palavra também. Falamos a palavra, pregamos a palavra, escrevemos a palavra na rede social, compartilhamos versículos bíblicos de inspiração, mas esses mesmos que nós compartilhamos, muitas vezes nós não utilizamos para a nossa própria vida. Queremos inspirar a muitos através dos nossos discursos, mas de alguma forma percebemos que estamos secos. O barulho que se faz é como de uma lata vazia, que não carrega o conteúdo da verdade. O discurso pode ser bonito, a poesia pode ser até inspirada, mas pode ser que vasos vazios estejam levando esse som ou essa falta de um conteúdo apurado. Quem somos nós? Somos pessoas boas de discurso, mas pobres de comportamento, ou somos pessoas que de alguma forma carregam o conteúdo dos céus para a terra? Quem é você? Você é uma pessoa que todo mundo ama te ouvir, mas dificilmente aplicariam para viver contigo. Quem é você dentro da tua casa? Aquele que tem um discurso perfeito e sabe exatamente como tudo necessita ser feito, mas nunca faz o que precisa ser feito. Quem é você? Você é o orgulhoso que briga, mas não pede perdão? Ou você é o humilde que, mesmo não provocando a briga, é humilde para pedir perdão?
Quem é você? Você é aquele que joga gasolina na fogueira ou você é aquele que muito cuidadosamente abafa o calor? Quem é você? Você é aquele que participa de uma igreja fisicamente ou se envolve de fato, espírito, alma e corpo, no propósito da igreja? Quem é você? Você é aquele que até leva o título de igreja, mas o testemunho empobrecido em ser igreja. Quem é você? Você é aquele que tem um casamento, mas não tem vivido um casamento. Psicicamente, quem sabe, esteja vivendo um divórcio. Quem é você? Você é aquele que até é pai e é mãe, mas na verdade quem tem educado seus filhos é a professora da escola ou o telefone que colocamos na mão dos filhos. Quem é você? Você é aquele que tem preservado princípios e valores e pavimentado a sua vida debaixo dessa palavra, ou você é aquele que muda diante das necessidades ou interesses? Quem é você? Você é uma coluna forte na sociedade, você é um pilar de sustentação na igreja, você é um pilar de sustentação na sua casa, na sua família, ou você balança com muita facilidade e qualquer tremor circunstancial, situacional? Quem é você? Você é uma pessoa que fala uma coisa um dia e depois no outro dia acaba esquecendo o que disse ou até arruma uma curva para aquilo que disse porque alguma coisa mudou. Quem é você? Você é aquela pessoa que mantém os seus acordos, mesmo quando o prejuízo é iminente? Você é aquele que vai a segunda milha? Ou já está reclamando de correr só uma? Quem é você? Isso tudo explica e define o que Deus disse. Esse povo me honra de lábios, mas o coração está distante de mim. Esse povo me honra por regras, por leis. Eles fazem o que têm que fazer para mostrar para as pessoas. Eles são como aqueles que eu disse, mestres da lei, que mais parecem com sepulcros caiados. Sepulcros caiados que por dentro existe uma podridão, por fora uma beleza. Mas vai mais longe que isso. É o sepulcro caiado, pintado de cal. E no tempo da festa, onde todos iam para Jerusalém, eles não podiam tocar em túmulos, porque senão se tornavam impuros. Então logo eles pintavam de branco, pintavam de cal, para que de longe todos viessem a perceber que ali existia um túmulo. Logo teriam que se desviar dos túmulos. Ou seja, você é aquele que as pessoas podem entrar dentro de você, ou você é aquele que de alguma forma as pessoas precisam se desviar de você. O que você gera na tua casa é o que você carrega lá fora. O que você produz na tua casa é o que você transmite lá fora. Se você carrega bondade, ternura, generosidade, hombridade, integridade com aqueles que estão dentro, com certeza os que estão fora também regozijarão desses adjetivos. Quem é você? Você é uma pessoa boa de discurso, inteligente, uma pessoa que até aparentemente é uma pessoa sábia, ou você é uma pessoa que, embora não sabendo tanto, mas vive a verdade do comportamento, o que é sim, o que é não. Sim, sim, não, e o que passou disso pertence ao diabo mesmo. Quem somos nós dentro da nossa casa reflete quem seremos para a sociedade. Você já viu algumas mulheres ouvindo alguns maridos e logo ao ouvir o que eles estão dizendo, dentro delas, olhando para eles, quem sabe a comunicação é essa aqui. Não é bem assim lá em casa. Ou vice-versa. Aqueles que tentam transmitir e transparecer algo que de fato em casa não vivem. Assim é na igreja também. Um posto de santidade na igreja, com mãos estendidas ao alto, adorando ao Senhor, e lá fora eu vou viver aquilo que eu acho que eu tenho que viver. Hoje eu estava conversando com um dos nossos ministros, e ele me perguntou sobre a vida de um indivíduo, e o que eu achava. E de fato é complicado você falar do indivíduo,
Hoje em dia, inclusive, se você fala de algum indivíduo, você pode até ser processado. Nós estamos vivendo essa época onde até a livre expressão, né, o poder de se expressar está sendo cada vez mais neutralizado. Tem gente me ouvindo do Brasil e lá, quanto a esse assunto, está bem delicado. Você não pode mais falar, porque senão você é processado. Você não pode mais pontuar algumas questões um pouco mais sérias, porque você pode ser processado. E na igreja não está diferente, porque hoje nós estamos vivendo o politicamente correto. Então não vamos nos misturar com alguns assuntos polêmicos, porque senão nós poderemos ser mal interpretados, principalmente aqueles que carregam um pouco mais de seguidores, né? Os famosos e tal. Como é que eu vou entrar em alguns assuntos polêmicos? Não, eu posso perder seguidores. Jesus falando tudo certo, cara, só ficou João do lado da mãe. Mas hoje nós estamos preocupados com a nossa reputação. Então, nessa conversa, ele perguntou para mim, o que o senhor acha sobre isso? Olha, sobre a pessoa em si, eu não quero dizer nada, mas sobre o comportamento, podemos. A palavra do Senhor é uma palavra linda, eficaz, que fala sobre comportamentos. É só você abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3. Se você pegar a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, você vai perceber como nos últimos dias que nós estamos vivendo, muitos maus comportamentos estão cada vez mais sendo acentuados, manifestos, e não somente por pessoas que não percebem Cristo e não entendem o Evangelho como nós entendemos, é por nós mesmos, secularizados, relativizados, e isso começa a afetar a nossa casa, começa a afetar o nosso lar, começa a afetar o nosso matrimônio, começa a afetar o nosso relacionamento, pai com filho, filho com pai, etc. Por quê? Porque nós estamos discursivamente fazendo um ótimo trabalho, mas comportamentalmente falando, empobrecidos. Qual é a nossa decisão a partir de uma série como essa? Qual será a nossa atitude, o nosso comportamento a partir das mensagens de domingo? Qual será? Por que nós ouvimos mensagens inspiradas e entendemos que a ambiência da igreja institucional ela é importante para a nossa vida, se nós não considerarmos aquilo que está sendo dito de plataforma, baixa unção do Senhor, palavra de Deus sendo transferida aos corações, não apenas para motivar corações, encorajar corações, mas também para exortar na palavra, na centralidade de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui, todos nós, eu digo, porque eu também sou inspirado pelas palavras que são emitidas dessa plataforma, eu também sou inspirado. Se for para andar do mesmo jeito, se for para falar do mesmo jeito, se for para nos comportarmos do mesmo jeito, qual é o efeito dessa ferramenta poderosa chamada eclésia, chamada Igreja de Jesus? Qual é o efeito? Por que nós nos reunimos? Eu sei que nos encorajamos e nos abraçamos, existe um poder na comunidade. Nem se fala, por exemplo, sobre network. Muitos hoje em dia participam de igreja por causa do poder do network, porque poderão fazer algum tipo de negócio. Essa é a principal motivação de alguns interesseiros. Eu quero ir à igreja não por aquilo que eu tenho para entregar para Deus, mas por aquilo que Ele tem para entregar para mim. Eu vou à igreja não por aquilo que eu entendo que seja adoração e devoção e entrega, não. Eu vou lá porque eu sei que alguém vai me arrumar um emprego, porque alguém vai fazer negócio comigo. E veja bem, eu não estou aqui sendo leviano e neutralizando essas hipóteses, porque elas são reais. Na comunidade da igreja, no corpo, o corpo se ajuda. Amém, queridos? Mas não pode ser a nossa principal motivação. A nossa principal motivação é o seguinte: eu vou entrar ali, eu vou levantar minhas mãos para o alto, eu vou adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao meu sustentador, aquele que tem cuidado de mim. Eu vou ouvir uma palavra que vai me orientar, vai me nortear. Decisões que eu tenho para tomar, através da palavra eu vou ponderar as minhas decisões. Eu sei que aquele ambiente é um ambiente de entrega, ao mesmo tempo um ambiente de treinamento, onde o meu caráter vai ser refinado, onde a palavra vai me lapidar, vai me confrontar, a espada vai passar, vai me cortar. Essa é a motivação.
Essa é a motivação. O lar deva ser um lar de harmonia e que preserva a palavra de Deus ali dentro. Nós falamos agora há pouco aqui sobre o devocional. Qual é a importância de um devocional com a família? Qual é a importância de uma oração com a família? Qual é a importância de ler uma historinha bíblica para o teu filho, para a tua criança de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 5 anos? Qual é a importância de você investir tempo na palavra de Deus com seus filhos? Ah, mas é cansativo. Deus dá, mas quem educa somos nós. Filhos são dádivas de Deus, mas a responsabilidade da educação, ela é nossa. É como os pastores que querem igrejas cheias, querem pescar muitos peixes e encher as suas igrejas, né, os seus isopores, não é verdade? Mas não querem ter o trabalho de limpar. Eu nunca vi ninguém pescar um peixe limpo. Todo peixe que alguém pesca, embora tire foto com ele, né, que é o prazer do pescador, é tirar foto com o peixe, mas ninguém tira foto dele tirando as entranhas do peixe. Não é muito agradável. Deveria tirar foto do monte de trabalho que a gente faz aqui na igreja, que não é muito agradável mostrar, não é verdade? E em casa é assim também. Por que não se valoriza o devocional? Por que não se valoriza esse tempo investido com a família? Hoje teve essa pergunta na nossa live sobre a importância do devocional, e eu compartilhei alguns elementos. Elemento número 1, conexão espiritual. O momento onde você reserva para ler um texto que irá te projetar uma reflexão sobre princípios e valores. Quem sabe aquele texto irá fazer com que você pense sobre como você, a sua casa, a sua família, como você tem orbitado, se contempla princípios e valores ou seus interesses. Essa conexão espiritual, lendo um texto, lendo a palavra do Senhor, lendo um versículo bíblico, vai ajudar a sua família. Um outro elemento interessante sobre a importância do devocional, que eu entendo, o investimento na família, no indivíduo, na família, é sobre aquela reflexão diária. Muitas pessoas perderam o respeito porque deixaram de refletir. Porque respeito tem tudo a ver com reflexão. Reflexão tem tudo a ver com respeito. Quando eu lembro na bondade da minha mãe, quando eu era criança, me levando para jogar bola no Independente. Quando eu lembro da bondade dela, às vezes não deixando eu ir para casa depois da escola a pé, porque era um pouquinho distante. Não, eu vou buscar vocês hoje. Quando eu lembro da bondade dela fazendo o arrozinho com franguinho que ela faz, o molhinho, delicioso, meu Deus, glória a Deus. Quando eu lembro da bondade dela, quando eu volto de viagem e já está me esperando um belo estrogonofe, glória a Deus. E é sempre assim. Quando eu lembro da bondade dela cuidando e amparando, quando eu lembro da bondade do meu pai cuidando de mim, até me corrigindo, quando eu lembro da bondade do meu pai me ensinando o caminho que eu devo andar, fazer conta, trabalhar no caixa, sabe, ter responsabilidade, e até mesmo muitas vezes me acordando tão cedo e eu reclamando, mas me ensinando a ter horário e compromisso. Quando eu lembro da bondade dos meus pais, quando eu reflito nas mãos bondosas do meu pai e da minha mãe, é impossível desrespeitá-los. Você vê como respeito tem tudo a ver com reflexão? Você desrespeita pessoas que têm te abençoado porque você deixou de refletir na bênção que um dia foi concedida. É porque você se tornou muito íntimo. E é isso que acontece às vezes num relacionamento, marido e mulher com filhos. Você é tão íntimo que você se dá o luxo de sequer agradecer, de sequer dar um bom dia ou boa tarde. É por isso que nós temos aquele velho ditado, bom dia, porque a pessoa não disse bom dia. Aí a pessoa vai, bom dia. Aí vem o ditado, né? Dormiu comigo? Quem já ouviu? Dormiu, porque quem dorme contigo, você não precisa dar bom dia, porque está dormindo, acordando, não é verdade? Aí você fala, dormiu comigo? Bom dia, bom dia, bom dia. É tanta liberdade, às vezes, não só dentro de casa, mas com alguns amigos, que você deixa de refletir em quem aquela pessoa é para ti. E aí sabe o que acontece? O próximo passo, você desrespeita, porque você deixou de refletir. Agora veja bem, o respeito tem tudo a ver com a reflexão, e a reflexão tem tudo a ver com o respeito. Ao mesmo tempo, quem reflete, respeita, e quem respeita é grato. Então gratidão tem tudo a ver com respeito, respeito tem tudo a ver com reflexão.
Por que você deixou de refletir na bondade do teu marido para contigo, e na mulher que você tem, que Deus te presenteou e que cuida de você, e faz coisas que os seus olhos não contemplam? Por que você deixou de refletir na bênção dos seus filhos? Mas eles são difíceis, e daí que eles são difíceis? Eles existem. Tem gente que não tem nem a existência de um filho, ou tiveram um filho, perderam um filho. Eles existem. Eles não são problema, eles são soluções de problemas e necessidades do futuro e do presente. Mas você deixa de refletir, logo você desrespeita o que Deus está fazendo, você desrespeita a mão de Deus. Quando você deixa de refletir na bondade de Deus, na graça de Deus, quando você deixa de refletir em como Ele foi bom contigo no passado, logo você começa a murmurar no presente, você desrespeita a mão de Deus, que sempre trabalhou a seu favor. Nós nos tornamos pessoas sem respeito. O desrespeito passa a manobrar a nossa vida, a dirigir a nossa vida. Então respeito tem tudo a ver com reflexão, e reflexão tem tudo a ver com respeito, e tem tudo a ver com generosidade. Quando eu me lembro da bondade de Deus, não tem como eu cessar a minha mão em abençoar aquilo que é interesse de Deus, a obra de Deus. É por isso que eu oferto, é por isso que eu dizimo. Eu não vou reter a minha mão de abençoar os interesses do Senhor, para que o evangelho continue sendo propagado. Por quê? Porque eu reflito e me lembro quando o dólar de alguém me alcançou, quando o panfleto na rua que eu peguei na mão de um evangelista, e lendo ali, eu refleti sobre a importância de nortear a minha vida. Eu percebo a importância de abençoar a Deus. Nós também temos o poder de abençoar a Deus. O problema nosso é que nós estamos vivendo em um tempo onde todos são muito bons em discursos. É por isso que a rede social vende comportamento hoje. A rede social vende comportamentos. Quanto mais expansivo você for na rede social, seguidores e visualizações, então nós vamos colocar algumas propagandas, nós vamos vender o seu comportamento. Todo mundo hoje é coach. Todo mundo hoje tem algo para dizer. Todo mundo hoje é especialista em algo. Tem profissão que hoje em dia existe que há 20 anos atrás nunca existiria, né? Hoje em dia você é graduado em quê? Eu sou graduado em como motivar um cachorro. Meu Deus, como motivar um cachorro, um pet, um papagaio. Entendeu? São tantas graduações hoje em dia que está faltando até clientela. Não tem cliente para graduação. Estamos falando muito, sem falar sobre a questão da aparência, né? Aparência nas redes sociais. E aí quando você prova aquilo que aparentemente era saudável, você vê que é enfermo, que é um vácuo, é oco, é sepulcro caiado. Cara, eu pensava que tu era assim, mas percebo que você é bem vazio mesmo. As nossas famílias, elas não podem mais admitir viver essa vida sem intencionalidade. Seus filhos precisam conhecer a palavra, ponto. A tua esposa precisa conhecer a palavra para te banhar com a palavra nos dias difíceis, ponto. Você, marido, precisa estar estruturado na palavra para sustentar a tua mulher nos dias de dificuldade, ponto. A sua família precisa estar na igreja, ponto. Mas eu não preciso de igreja para servir ao Senhor. Não, você precisa de igreja para aprender a servi-lo. Não é para servi-lo, mas para aprender a servi-lo você precisa. Você precisa de orientadores, você precisa de mentores. Você precisa de gente com autoridade, que flui no Espírito Santo, para te direcionar. Nós precisamos do corpo, eu preciso da mão para lavar o corpo. Eu preciso das pernas para sustentar o tronco. Eu preciso de um pescoço para virar a cabeça. Eu preciso de um nariz para fazer o pulmão funcionar. Eu preciso de orelhas para ouvir, para perceber o que está acontecendo. Precisamos um do outro.
E nós precisamos trazer saúde para isso. Amém, queridos? Amém. Nós falamos sobre algumas questões terapêuticas. Começamos no último episódio 3, e eu quero encerrar hoje. E assim, então, a não dar término, né? Não conceder esse término do assunto família, porque nós vamos falar isso aqui até Jesus voltar. Afinal de contas, é projeto de Deus. Então, nós vamos terminar com algumas lições, mas antes, eu quero meditar com vocês mais uma vez em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, eu entendo ser um versículo muito importante. Muito importante. 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou ler a versão que foi colocada na tela. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Observe como a palavra de Deus é veemente sobre a responsabilidade que cada um de nós possui em cuidar dos seus, em cuidar dos de casa. Às vezes nós cuidamos melhor dos amigos de fora do que daqueles que estão dentro. Nós somos até mais carinhosos com os de fora do que com os de dentro, porque com os de dentro nós desenvolvemos algo que se chama liberdade. E liberdade é uma estrada sem volta. O único antídoto é o rompimento. Portanto, preste atenção para quem você dá liberdade. Às vezes você está dando liberdade para muita gente que vai abusar da liberdade dada. E isso vai virar libertinagem. Cuidado com a liberdade. A liberdade pode fazer com que você peque contra pessoas que você ama. Ama. Tem gente que quando tem uma vitória, conta primeiro para os amigos do que para a esposa, do que para os de casa. Está desempregado, consegue um emprego, pega o telefone e liga primeiro para a gente estranha do que para aqueles que estão dentro de casa. Celebre primeiro com os de casa. Eu me lembro da escritura bíblica de quando Jesus, ele cura um cego. Ele tira ele da aldeia, ele cospe no chão, ele faz um barro, um lodo, ele toca nos olhos desse homem e ele pergunta o que vês. Ele fala: vejo homens como árvores andando, embaçado. Jesus volta a tocá-lo e ele fala: agora eu vejo nitidamente. E aí vem a orientação do Senhor, e uma das orientações, porque uma é: não volte para a aldeia, ou seja, não volte para o lugar que eu te tirei. Tem gente que é curada por Deus e volta para o lugar de onde Deus tirou. Não é verdade? Chega na casa do Senhor chorando, chega na casa do Senhor precisando de algo, não é verdade? Aí o Senhor concede, o Senhor cura a vista, o Senhor cura o coração, o Senhor cura a alma. Aí depois, sabe onde você vai pegar aquela pessoa? Ao invés de você pegar aquela pessoa no templo do Senhor adorando, você pega ela na aldeia que Deus tirou ela. Então a orientação de Jesus foi o seguinte: nem volte para a aldeia e nem conte para ninguém de lá. Aí vem o ultimato: vai para casa, vai para casa, vai para casa. Você, marido, precisa aprender a voltar para casa. Voltar para casa não só fisicamente, mas psiquicamente. Porque muitos maridos voltam para casa fisicamente porque estão cansados do trabalho e o único local que tem para dormir é a cama de casa, mas psicicamente está distante. Está distante, a cabeça está lá no trabalho ou a cabeça está em outro lugar ou em outra pessoa. Não leve para casa só a sua estrutura física, leve para casa também o seu psico, leve a sua alma. Porque assim o filho pródigo, ele sai de casa primeiro psicamente, depois ele leva o corpo. Tem gente só levando o corpo para casa e de repente a mulher começa a conversar e depois de uma hora conversando, aí fala assim: entendeu? Ele fala assim: entendeu o quê? O cara nem prestou atenção. A mulher, não estou falando de distrações, eu estou falando de coisas reais aqui. É gente que não presta mais. Olha só, eu estou cansado de falar aqui, mas não estou cansado não, eu vou continuar falando. Que é assim, mulheres estão em casa, mas homens não as enxergam. Maridos estão em casa, mas não são percebidos pelas suas mulheres.
Os filhos estão ali fazendo bagunça, mas pai e mãe sequer percebem a presença deles, mesmo mediante tantos barulhos de brinquedos. A realidade está essa, o gabinete está cheio, e toda vez que a gente atende alguém, tudo, no gabinete, aqui na igreja, a gente fica tentando assim perceber, né? Aí às vezes você pergunta assim, quanto tempo você tem de casar? Tem 20, mas meu amado, eu sei que crises existem, nós não estamos querendo pregar aqui uma perfeição comportamental, matrimonial, eu sei que crises, elas existem, mas poxa vida, algumas crises, depois que você passa de 10 anos, amado, não pode mais existir. É igual gente que já passou de 40 anos de idade e até hoje está assim, não, porque quando eu era criança, eu tive um trauma. Amado, depois dos 40 anos, você tem que fazer a sua vida dar certo. Se você não fizer a sua vida dar certo depois dos 40 anos, você vai fazer depois de 50, depois de 60. É uma decisão, é maturidade, não é verdade? São tantos problemas, e aí de repente eu percebo que pessoas estão falando coisas, cara, e que conhecem a palavra, que conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, tem princípios, como o filho pródigo, quando caiu em si, disse, pequei contra os céus. Ele não falou primeiro, pequei contra meu pai. Ele falou, pequei contra os céus, ou seja, ele pecou mesmo conhecendo os princípios dos céus. E é possível pecarmos, mesmo conhecendo a palavra, por desejo, né, desenfreados, não é verdade? Por querer algo tanto, a gente vai patrolando a palavra. Presta atenção, quando você patrola a palavra, você patrola quem escreveu. Quando você patrola a palavra, você patrola o autor da palavra. Deixa eu tentar aqui. Quando você desrespeita a palavra, você não desrespeita a escrita, você desrespeita quem escreveu. Quando você desrespeita as escrituras, você desrespeita quem disse, você desrespeita o autor dela, você desrespeita Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós não queremos viver os princípios, mas queremos os resultados na nossa vida como se estivéssemos vivendo os princípios. Não funciona assim. Olha só, a treta que você está passando, se porventura estiver, o barulho que você está ouvindo, as dores que você está sentindo, quem sabe essas específicas que você anda questionando Deus, quem sabe Deus está dizendo assim para você, feriu o princípio, amado. Feriu o princípio, amada. Você quer uma proteção sobre algo que você não plantou. E eu te amo. Eu te amo tanto que eu estou aqui dizendo para você que eu estou aqui de volta, eu estou aqui de novo, eu estou aqui novamente dizendo para você, eu te amo, siga meus princípios. Fora dos meus princípios, você alcança a minha misericórdia, mas não a sua plenitude. Você vai ficar vivendo de misericórdia até quando? Até quando você vai viver de misericórdia? Até quando você vai depender de misericórdia? Sabe o que é misericórdia? É o Senhor não te punir como você merece. Isso já é uma bênção incrível. Meu Deus, Deus deveria me punir porque eu quebrei um princípio. Logo, se eu quebro um princípio, eu mereço um castigo. Mas Ele veio com a misericórdia dEle, glória a Deus mesmo. Mas até quando no armário da tua casa, no armário da tua existência, só teremos um produto, qual? Misericórdia. Até quando? E por que não plenitude? E onde é que eu vivo essa plenitude de propósito, essa plenitude de vida? Onde é? Quando eu contemplo as Escrituras, quando eu defendo os princípios, quando eu coloco a palavra no meu coração, e a palavra passa a ser o esteio, a coluna, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Quando eu vivo os princípios, o céu comanda bênçãos. Céu comanda bênçãos. Eu planto princípios e colho resultados. Agora, se eu não planto princípios, muito pelo contrário, eu defraudo, eu patrolo, eu desvalorizo, em nome da minha necessidade, em nome do meu desejo, e depois eu quero colher o quê? Você vai colher confusão, você vai colher dor, você vai colher atraso.
eu percebo que a minha vida está tão atrasada. Está mesmo. Está atrasada. Mas está atrasadíssima. Porque Deus deseja te acelerar. Mas você, por causa do seu entendimento, por causa da sua resistência, por causa da sua rebeldia, por causa de não contemplar princípios, porque você quer do seu jeito, é da sua maneira, e você tem sempre um atalho, você sempre tem uma forma de fazer. Você não quer obedecer à mão de Deus, você quer fazer com a sua. Então sabe o que isso acontece? Te dá uma sensação que você está colocando a vida para frente. É uma sensação de vida para frente. Mas na verdade você vai, aí, assim, ó, avançou isso aqui, né? Está aqui a vida, né? Aí você avança isso aqui, essa sensação. Não, sem princípio. Aí de repente uma tragédia acontece. Quando essa tragédia acontece, sabe o que acontece? Se atrasa mais do que o caminho que você deveria. Atrasou tudo. Volta tudo. Já viu aquele negócio? Tudo de novo? Já viu? Já viu quando você está na fase do Mario Bros? Aí você chega lá para poder encarar o chefão, mas você não chega com cogumelo? Você não chega com Hiroshi? Meu amigo, chegou para encarar o chefão sem o cogumelo e sem o Hiroshi, você está lascado. É ele te encostar, você morreu, você está pequenininho. Calma, entendeu? É verdade. Tem gente que está lidando com a vida pensando que está grandão, mas está pequenininho. Qualquer probleminha vai alfinetar, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai desistir. Porque você não pega o cogumelo. Cresceu? Aí vocês não estão me ouvindo não, gente. Quem já jogou Mario Bros aqui? Levanta a mão. Super Mario Bros, glória a Deus. Não é verdade? É um jogo bíblico. Não é verdade? É bíblico, não é verdade? Ué. A primeira coisa que o jogo te proporciona é um cogumelo. É ou não é? Quem jogou por Brasil? Você já chega, dá a cabecinha assim, ó, já vem o cogumelo, você já fica grandão. Por quê? Se aqueles bichinhos demoninhos, miseráveis lá, não é? Se eles te encostarem, você diminui. A vida é assim, quando uma tragédia nos bate, aí dá uma diminuidinha. Dá ou não dá? Diminui um pouquinho, você fica, meu Deus, não me encosta outro não, senão eu morro. Não vem outra ondinha não, porque senão eu afogo. Vamos lá, levanta a mão direita aqui e testifica. Quem já passou por um momento assim? Não vem outro não, porque senão eu caio. Aí você fica caçando cogumelo. Aí você bate assim, só vê uma moedinha. Plim, não quero moedinha. Riqueza já não importa mais, eu quero crescimento. Tem um momento ali no Mario Bros, cara, que a moedinha já não tem valor. Sabe o que tem valor? Crescimento. Crescimento. Vocês estão entendendo isso aqui? Essa analogia? Crescimento é o que vale. E aí de repente você começa a buscar uma estrelinha. Quem lembra da estrelinha? Meu amigo, estrelinha. Oh rapaz, quantas vezes eu já me senti com a estrelinha, amado. E vem estrelinha, eu saio rascando meio mundo assim, blá 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 blá, meio mundo. Sabe o que é estrelinha, meu amado? É quando você é empoderado por Deus para fazer algo, nada te para, ninguém te para. É unção de Deus que vai embora. Vai embora. Aí de repente do nada assim aparece o Hiroshi. Amado, você vai dar uma montada naquele Hiroshi. Bora, Hiroshi. Quem é o Hiroshi? É quando os anjos são liberados a seu favor, meu amigo. E eles vão adiante de ti, não permitindo que os seus pés vacilem. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas isso tudo é quando contempla princípio. Sabe qual é o princípio do jogo? Pega o cogumelo. Sabe qual é o princípio do jogo? Quando tiver uma estrelinha, não desperdiça não. Sabe qual é o princípio do jogo? Os demoninhos estão vindo aí, as tentações, pula eles, desvia deles, ou pisa na cabeça. Não vai, vem cá, meu bichinho, vem cá, aqui assim, ó, olha que coisa linda, ó, vem cá. Ei, rapaz, esse cara é bonito demais, vem cá. Aqui, ó, ele tá vindo aqui, né? Aí assim, ó, se vier de lado aqui ele me encostar, eu fiquei pequeno. E se eu já estiver pequeno, eu tô morto. Então assim, ou eu piso na cabeça, autoridade, ok? Ou eu pego cogumelo para ter uma chancezinha, não é verdade? Ou eu estou de Hiroshi também. O princípio é, o ensino é, a lição é, não fique do ladinho. Tem gente brincando, fica do ladinho. Vai te ferir, vai te machucar, vai diminuir a sua estatura. Eu tenho tentações. Bom, você conhece qual é a sua.
Você conhece qual é a sua. Vai ficar do ladinho? Vai ficar do ladinho ou vai pegar a estrela? Vai ficar do ladinho ou vai pegar o cogumelo? Vai ficar do ladinho ou vai pisar na cabeça? Aí tu chega diante do chefão, porque tem uns demôniozinhos, gente, que é demôniozinho, você pisa na cabeça, mas o chefão você tem que pisar umas 10 vezes para matar. É verdade ou não é? E no meio da guerra, as ferramentas vão sendo assim, ó, dadas para você utilizar também e atacar ele. Pastor, você está pregando sobre Mario Bros? Não, estou pregando sua vida. Eu estou pregando a sua vida, a minha vida. É apenas uma analogia. Rapidamente. Número 1, comunicação. Aprender a ouvir. Comunicação tem muito mais a ver com aprender a ouvir do que falar. Expressar sentimentos e necessidades. Converse com os integrantes do seu lar. Permita que eles expressem sentimentos e fale de necessidades. Agora, o como se comunica é importante. Ah, mas o senhor falou para comunicar, eu comuniquei, mas como? Como? Outra coisa, o como se ouve também é importante, porque tem gente na hora que está ouvindo, está sendo sarcástico. Tá, né, sei, tá bom. Vai só aumentando a ira da outra pessoa. Verdade ou não é, gente? Tá, então observe isso aí. Elemento número 2, resolução de conflitos. Resolução de conflitos, né? Buscar formas, maneiras construtivas para poder resolver o problema. Primeira coisa, identifique o problema. Qual é o problema? Às vezes o problema não é a floresta que você está enxergando. O problema é a semente que você plantou e gerou uma floresta. Então mata a semente. O problema não é a teia de aranha, as teias de aranha. O problema é a aranha. Procura ela, mata ela. Porque por mais que você limpe porque está vindo visita na tua casa, daqui a pouquinho, meu amigo, você vai ter que limpar de novo porque você não matou o problema. E aquilo que você tolera no presente, você permite que exista no futuro. O que você tem tolerado? O que você tem tolerado? Né? Aprenda a extrair as possíveis lições também para a melhoria do relacionamento. Passamos por esse conflito. Beleza? Superamos. Tá, mas quais foram as lições? O que a gente pôde experimentar aqui de lições? Como é que a gente vai agir daqui para frente? Número 3, papéis familiares. Importante, às vezes, ter uma conversa para poder discutir atribuições. Atribuições. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel para com os nossos filhos? Qual é o seu? Qual é o seu papel para com a casa? Economicamente. O que eu preciso que você faça? Discuta as atribuições, papéis familiares, ok? As expectativas também, porque às vezes as expectativas, elas são irrealistas. Então, outra pessoa precisa expressar, olha só, a expectativa que você está colocando em cima de mim é algo que eu não vou conseguir alcançar. Eu posso até me esforçar, mas eu não vou conseguir. Me ajuda. Aí dá uma equilibrada na parada. Não precisa ser um 10, mas vamos lá no 7. Não é verdade? Vamos no 7. E outra coisa interessante também nessa questão de papéis familiares é sempre fazer um balanço. Um balanço. Vem cá, nós temos aqui as nossas atribuições, nós temos os nossos papéis, tudo discutido. Mas uma vez por mês, vamos sentar aqui e ver o que cada um fez. O que cada um produziu, o que não produziu. Isso se chama balanço e prestação de contas. Essa prestação de conta, ela é mútua. Não é porque o cara é o cabeça, só prestação de conta para ele, não. Talvez ele tenha que prestar conta também para a família. Prestação de conta é mútua, ok? E o próximo aspecto que nós ainda não falamos, mas eu vou acelerar, é a história familiar. A história familiar. Sabe, é aprender a compreender a história e as influências familiares passadas. É importante para que a gente possa entender comportamentos do agora. Você casou, amado, beleza, está 10 anos casado, 5 anos casado, 2 anos casado, 1 ano casado, 20 anos casado, seja o que for. Aqueles que estão mais tempo casados, eles conhecem bem a história da esposa ou do esposo antes. Conhecem as tendências. Com o tempo, você vai fazendo perguntas, é normal. Mas acredita que tem gente que até hoje nunca pesquisou um pouquinho sobre a história familiar? Qual é a sua história? Você já contou para a tua esposa a sua história? Você já contou para o teu esposo a sua história? Tem gente que entra em casamento e não conhece a história um do outro. Conhece o que o cara já contou, conhece o que a mulher já contou, mas nunca fez perguntas profundas para instigar o cara a contar aquilo que ele nunca desejou contar. Percebe isso? Estão percebendo isso? Então, existe uma história familiar. Qual é? Outra coisa, qual é a influência do passado? Quais são as feridas? Quais são os traumas? Quais são as frustrações?
Quais são as experiências do passado que de alguma forma moldaram esse indivíduo? Ele não é esse indivíduo somente por experiências do agora. Ele é um ajuntamento de experiências. Ele é um aglomerado de experiências. Aglomerado de experiências. Vamos conversar sobre influências do passado. Qual religião ele era? Como o pai tratava, como a mãe tratava. Ele teve pai? Não, não teve pai, só teve mãe. Não, na verdade ele foi órfão. O que é? Vamos tentar entender quais foram os negócios que ele se enfiou e só deu lenha. E por quê? Vamos tentar entender histórias, as influências do passado. Quem falava no coração dele? Quem era o mentor dele? Como é que era essa história? Outra coisa, as influências de hoje. Quais os livros essa pessoa está lendo? As influências de hoje. Porque tem gente que no passado estava tranquilinho, de repente virou a cabeça. Chipou. Flipou. Mas como é que pode? Esse camarada estava indo tão bem. Aí a pergunta seria, o que ele está lendo? Quem ele está ouvindo? Quem está falando ao coração dele? Qual é a legalidade que ele está abrindo? Você precisa comunicar, precisa conversar. Porque isso muda a história de uma família. Isso muda o matrimônio de alguém. Estava tudo bem, de repente flipou. Porque um casamento ele é composto de dois. Se um flipa, meu amado, o risco da aliança ser quebrada é muito forte, é muito alto. Então é tentar perceber quem está influenciando, o que está assistindo, com quem está andando. Mulheres, protejam os seus maridos, porque tem gente, amigo de construção, amigo de trabalho, que vai flipando um pouco. Homem é meio assim, sabe, Maria vai com as outras, homem é meio assim. Observe a casa que o cara vai comer churrasco, observe. Já conheci homens, que de repente começaram a apresentar comportamentos de infantilização. Eu digo, meu filho, você está doido, cara? Você era um homem, agora você está infantilizado, conversando sobre videogame, tá louco? Aí na hora que você vai ver o amigo que o cara arrumou, o assunto dele é só videogame, mas ele gostou tanto do cara que agora só conversa de videogame. Tá pequenininho no Mario Bros. É encostar um demoninho e já cai logo. Às vezes você anda, sabe com quem? Com pessoas carnais. Eu não consigo perceber, meu querido pastor Joel, gente que fala que ama a palavra, que ama a igreja, que é da igreja, que é filho de Deus, é filha de Deus, é tudo de Deus, não é verdade? Mas o amigo lá fora, que ele come, que ele se diverte, que ele passa tempo, tudo é carnal. O cara é carnal. Fala palavrão o tempo todo. Conversa de mulher pelada o tempo todo. Eu não vou descer aí hoje. Olha, crente. Mulher também, cara. Mulher crente, crente. Aí de repente começa a fazer na socialite, né? Começa a ir na socialite e tal, na hora que vê, a mulher tá com a bermudinha aqui, postando, o senhor é meu pastor. Amado, não pode, gente. Não é verdade, amado? Rapaz, a Jezabel tá entrando, mano. Você está maluco, gente? Proteja o teu marido, proteja a tua esposa, conversa com ela, conversa com ele. Olha, essa roupa aí está meio vulgar, hein? Essa roupa aí está meio sensual. Eu não estou gostando, mas eu gosto. E daí que você gosta, amada? Seu corpo é meu, a Bíblia fala que o seu corpo é meu. Você não tem mais domínio sobre ele, queridona. Se eu quiser que tu vista um quadriculado, um negócio aí. Marido e mulher, rapaz, que faz as coisas uma vez por mês. Posso falar só um pouquinho? Um pouquinho só, gente. Todo mundo adulto, tranquilo. O solteiro já sabe que é só para casamento. Uma vez por mês, cara. Tem alguém lá no trabalho, lá da tua esposa, chamando ela de princesa, amado. Tá funcionando? Não pode, gente. Tem alguém lá no trabalho do teu marido, falando que ele é um homem forte, provedor, inteligentíssimo.
nutrindo ele lá, porque tu nutre em casa. Não se afaste da sua esposa e nem do teu esposo sexualmente. A palavra do Senhor fala sobre isso. A não ser por um acordo, jejum e tal, e por um pouquíssimo espaço de tempo. Olha só, continua, é Bíblia, não sou eu. Para que Satanás não se coloque no meio. E como é que Satanás se coloca no meio? Com chifre. Satanás tem chifre e dá chifre também. Eu quero uma conferência de casais aqui, amado. Eu quero isso aqui, ó. Quero conversar uns assuntos espirituais. Espirituais. Nada que te escandalize. Discuta as influências. Por que meu marido está se comportando dessa forma? Vai ver com quem ele está andando, quem ele está conversando, quem está influenciando ele no trabalho. Por que a minha mulher está com essas ideias aí, cara? Não tinha essas ideias dela, essas ideias que foi. Vai ver com quem ela está fazendo unha, vai ver com quem ela está não sei o quê, fazendo cabelo, não sei o que está fazendo. Vai ver quem ela está arrumando, amado. É doido, é lá e começa a demorar muito. Onde você está? Ela fala, amor, eu estou não sei o quê. Está com quem? Por que não avisou? Não, avisar, ela avisa. Às vezes eu esqueço, mas ela avisa. Amém, voltando para o esboço. Tem que terminar, gente, 9h50, mas é saideira, amém, gente? Dá um forte aplauso aí, se é saideira. Estamos aqui! Problema, cara. Problema. Meu filho era tão educado, de repente, não sei o quê. Cara, tu deixa ele dormir na casa dos outros, cara. Olha só. Preste atenção. Me escutem com carinho aqui, todos vocês, tá? Todos me escutem. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Até 12 anos de idade. 12, 13. Vamos lá, até 15. Vai, levanta a mão. Lá no alto. Dá um tchauzinho para mim. Olhem para mim e fala, AP, eu te amo. Vai, dá um tchauzinho. Fala, eu te amo, AP. Então, o nosso caso está resolvido no amor, não está? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não consigo perceber a falta de cuidado de alguns pais em permitir que filhos fiquem dormindo na casa dos outros. Às vezes nem de parente. A maior estatística de abusadores é dentro de laços familiares. Aí depois quer prender quem abusou. Ele tem que prender mesmo, mas tem que prender você também. Que colocou um inocente em um ambiente que talvez nem você dormiria. Não deixe o seu filho dormir na casa dos outros. Quando ele tiver músculo suficiente, aí tu pode deixar. Quando ele tiver corda vocal suficiente para gritar, tu pode deixar. Filho teu é na tua casa, é debaixo do teu nariz. E outra coisa mais, vou falar um pouco mais aqui. Para com esse negócio de ficar permitindo que filho e filha tua fique sentando em colo de gente adulta. Vem criança aqui na igreja, às vezes eu estou sentado aqui, vem com amor, com pureza, na hora que vem sentar no meu colo, eu já logo tiro aqui e coloco do meu lado. Tiro e coloco do meu lado. Eu tiro e coloco do meu lado. Para com esse negócio. Se tu vê teu filho, tua filha sentando em colo, seja de tio, desce daí. Desce daí. Pastor, você está sendo muito radical. Nesses dias estamos precisando. Estamos precisando. Só eu sei a desgraça que é o abuso em uma criança. Poucos se salvam. É despertado algo nelas.
Número 5, já vou terminar. Empoderamento. Está na hora de você começar a soltar um pouquinho e confiar um pouco mais naqueles que estão na sua casa. Tem gente que é tão centralizador que não permite que a esposa faça nada. Tem gente que é tão centralizadora que não permite que o marido faça nada. Tem gente que é tão centralizador que atrofia os filhos, engessa os filhos. Se tornam todos anões ou anãos, sei lá como fala isso direito. O que é, Alexandre? Isso é meu Aurélio Miguel. Anões. Então, são filhos grandes como Golias, mas anões emocionais. Anões pequenos. Por quê? Porque não são desenvolvidos pelos seus pais. Tudo em nome da proteção. Tudo em nome do amor. Não, você está engessando seus filhos. Você não está deixando eles pensarem. Não, mas é porque tem risco. Meu amigo, risco é para ser encarado. A vida tem risco. Quando o médico deu um tapa no teu traseiro para tu gritar e chorar e o ar abrir, o pulmão abrir, o risco começou ali. Riscos. Empodera os seus filhos. Lógico, dentro da proporcionalidade. Existe uma regra que nós não podemos fugir. A regra da proporcionalidade. Tu não vai pegar uma arma de fogo e colocar na mão do teu menino, porque eu já vi gente fazer isso aqui. Não está mais aqui. Mas pegar uma arma de fogo na mão de uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, é em nome da emancipação, pensando que está correto. É lógico, cada família tem sua dinâmica e não sou eu que vou entrar lá. Mas eu jamais incentivaria isso. Tu pegar uma arma de fogo e ensinar para a tua criança como atirar. E colocar uma arma na mão de uma criança de 4, 5 anos de idade, 6 anos, é em nome da emancipação. Isso é tolice, é burrice. Isso é atropelar etapas. Tudo ao seu tempo. Para tudo. Não, vou logo falar de sexo com a minha criança de 7 anos de idade. Você está maluco, cara? Não, porque aqui na minha casa é o seguinte, aqui a gente emancipa mesmo. Tu é um animal, pô. Como é que tu vai chegar e ensinar a tua criança de 7 anos de idade, cara, sobre sexo? O lobo frontal não está desenvolvido, ainda tem moleira. Se bater, que assim está mole ainda. Descentraliza poder. E confie depois da descentralização. Não adianta soltar e ficar pegando. Eu estou falando profeticamente com alguém aqui. Você vai estragar seus filhos. Tem gente aí, ó, maior de idade, que até hoje pensa como um adolescente. E o responsável é o pai e a mãe. 6. Aprenda a absorver cultura e diversidade. Seus filhos cresceram, aprenderam coisas e agora eles estão apresentando para você novos métodos. Quando o método é bom, adote. Seus filhos, para algumas coisas, se desenvolveram mais. Seja humilde para aprender. E 7, para terminar. Metas e soluções. Metas e soluções. Toda família deveria se assentar em uma mesa, comer uma boa comida e discutir quais são as metas da nossa família. Quais são as metas dos indivíduos da família? Porque existe a meta familiar e existe a meta do indivíduo. A meta do indivíduo tem que ser respeitado também. O teu filho não tem que só fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Você direciona. Mas existe uma meta individual. Respeite essa meta. Respeite essa meta. Senso de coletividade. Agora, o indivíduo também não pode dizer, não, a parada aqui é contemplando o meu desejo, contemplando o que eu acho que tem que ser feito. Não. Existe uma coletividade, vamos trabalhar junto. Então, tem coisa que é junto. Tem coisa que vai sim contemplar, sabe, o feito do indivíduo. Mas a coletividade. Está morando junto? Já é todo mundo adulto? Vamos compartilhar as contas. Não, porque... Por que não? Desenvolva seus filhos. Não, mas aqui em casa... Não, você vai estar amando eles. Você vai estar treinando eles. Você vai estar mostrando para os seus filhos de 78 anos de idade que a vida tem boleto. Tem boleto para pagar. Existe boleto, compartilhe. Filhos que estão aqui me ouvindo aqui, ó, que já tem um certo tipo de idade e tal, e está morando com os pais, cara... Talvez seu pai esteja sem graça contigo, mas procure ele, papai, é o seguinte, ó, a eletricidade aqui, a energia de casa que é comigo. Fica tranquilo aí, eu resolvo a energia aqui, ó.
Não, e não seja orgulhoso. Deixa o cara ter o senso. O que vocês acham disso? Levanta a mão quem concorda. Levanta a mão quem concorda. Conclusão. Quero terminar com essa passagem bíblica. Josué, capítulo 24, versículo 15. Toda essa série, ela não foi planejada para ofender. Ela não foi planejada para ferir. Ela foi planejada para abençoar. Tudo que foi dito com responsabilidade. Seja com um pouquinho de teor cômico, ou um pouco mais profundo na seriedade, mas toda a série foi planejada para provocar em vocês e em mim a reflexão necessária e para nos fazer entender que quem norteia a nossa vida não são os nossos desejos, mas é a palavra de Deus, que é o livro de regra e conduta. Não contempla o que eu quero, contempla o que eu preciso fazer. Que você receba isso de coração. Amém. Josué 24:15, a última parte do versículo, a última. Mas eu e a minha família. Vamos falar em voz alta, vamos lá. Mas eu, mais uma vez, diante do Senhor, vamos falar isso, diante do Senhor. Mas não, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. O casamento de vocês tem que glorificar a Deus. A educação de vocês para com os filhos tem que glorificar a Deus. Os negócios de vocês tem que glorificar a Deus. Como vocês se relacionam com amigos, tem que glorificar a Deus. Façam de Jesus o centro da vida de vocês.